hoje, torcedor vascaíno. Hoje é dia de Vasco. E não apenas dia de Vasco, mas o dia do último jogo do Vasco em 2023. Que loucura! Posso botar a mão na cabeça e ficar desesperado de fato, pois é o jogo que vai definir o ano de 2024 do Vasco da Gama. O torcedor vascaíno que acorda nessa manhã, ou melhor dizendo, o torcedor vascaíno que não acorda nessa manhã, acreditando mais no Atlético do que no Vasco, é maluco. Eu, Lucas, vou ao jogo às 9h30, mas posso ser sincero? Posso abrir aqui meu coração com vocês? Eu confio mais no Galo do que no Vascão. Mas hoje é dia de Vasco, e como diz a música, torcedor, é amor infinito, é amor até o fim. É Vasco da Gama, e hoje é Vasco e Red Bull Bragantino. É dia de vitória, é dia de permanência, é dia de festa no Caldeirão de São Januário. E é claro, a gente vai falar sobre isso. Último jogo do ano, jogo que vai definir o 2024 do Vasco. Será que mais um ano jogaremos a Série B? Ou enfim, poderemos desfrutar de uma Série A novamente do Brasileirão? Não sabemos, mas será, com toda certeza, uma 38ª rodada de Brasileirão que vai deixar o torcedor vascaíno maluco. Além disso, vamos falar sobre muitas outras novidades, falar da família Sampaio, como colocamos aí na capa do vídeo, os dois irmãos árbitros do quadro de arbitragem da CBF, um que apitou o jogo contra o Corinthians e agora o outro que vai apitar o jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino, um nome que, falou Pereira Sampaio, chega a dar calafrios. A família Pereira Sampaio é uma família que preocupa o torcedor Cruz Maltina. A gente vai falar sobre isso aqui e falar também sobre muitas outras informações. Vamos falar sobre o Bragantino, vamos falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, vamos falar sobre o Medel, vamos falar sobre a preparação para esse jogo. E olha, torcedor, que acorda Vascão movimentado, que acorda Vascão agitado iremos trazer aqui a vocês nesta manhã de quarta-feira. É hoje, torcedor, só depende do Vasco. Que bom, né? E só depende do Vasco. Que ruim, né? Mas enfim, antes de começar esse vídeo, torcedor, antes de deixar aí, né, claro, todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aí na meta, no objetivo, chegar à marca, é claro, dos 114 mil inscritos. Mas hoje, com todo respeito, estamos pouco nos lixando para a marca de 114 mil inscritos. A única coisa de fato que eu peço a vocês é a sua inscrição para você ficar muito bem informado sobre o Vasco. Ative também o seu sininho de notificação para que você não perca nada, se tratando de Vasco da Gama. E também, além disso, é claro, deixa aqui embaixo o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, que é essencial para a divulgação e o crescimento do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Pois olha, torcedor vascaíno, chegou o grande dia. Hoje é dia de Vasco da Gama. Hoje é a grande decisão do Campeonato Brasileiro. Hoje a partida vai definir o futuro do Vasco no ano de 2024. O jogo de hoje, estaremos aqui às 11h30 da noite, ou comemorando, felizes, animados com a próxima temporada, animados com os reforços que virão, ou estaremos aqui às 11h30 da noite, revoltados, chateados, tristes, cabisbaixos. E olha, não tenho nem palavras para definir como poderemos estar caso o Vasco perca nessa noite de hoje e se concretize mais um rebaixamento. Mas o que quer nesse momento é empurrar esse fantasma do rebaixamento para longe. O torcedor vascaíno nesse momento quer acreditar numa permanência, até porque é o mais real a acontecer. Chego aqui ao lado a vocês para mostrar pela última vez em 2023 a tabela deste Campeonato Brasileiro. E como você pode olhar aqui na imagem, torcedor, o Vasco hoje é o 16º colocado com 42, seguido de Santos com 43 na 15ª e abaixo do Vasco, Bahia na 17ª posição com 41 pontos. Ou seja, o Vasco só depende dele. Vasco enfrentará hoje um Red Bull Bragantino que não tem pretensão
nenhuma na tabela do Campeonato Brasileiro. Red Bull Bragantino nesse momento é o sexto colocado com 62 pontos na tabela. Botafogo à frente do Red Bull tem 64 e o Grêmio à frente do Red Bull tem 65, 3 pontos à frente. Porém o Grêmio tem mais vitórias que o Red Bull. O Grêmio tem 20 vitórias e o Red Bull Bragantino 17. Ou seja, mesmo com a vitória do Red Bull Bragantino, o Bragantino chega ao número de pontos do Grêmio. Mas o critério de desempate, primeiro, que é o número de vitórias, o Bragantino não ultrapassa. O que isso significa? Red Bull Bragantino não poderá chegar mais ao G4. Chega na última rodada sem nenhuma possibilidade de conquistar algo a mais do que uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Chega sem pretensão em São Januário. Mas é uma equipe muito qualificada, uma equipe que vem de 9 jogos aí, jogando muita bola. Porém, num corte recente, vem de mais jogos. Red Bull Bragantino vem de 3 derrotas nas últimas 5 partidas e é exatamente nessas derrotas que o torcedor vascaíno se apega. Derrota para o Flamengo, derrota para o Atlético Paranaense, derrota para o Fortaleza em Bragança. É nisso que o vascaíno se apega nessa noite de hoje. Mas, inclusive, torcedor, mais do que se apegar nas derrotas do Bragantino nas últimas partidas, o vascaíno se apega no adversário do Bahia. Pois mesmo diante de uma derrota hoje, o Vasco poderá permanecer na elite do futebol brasileiro. É apenas o Atlético vencer o Bahia. O Atlético é o líder desse retorno do Campeonato Brasileiro. O Atlético que dos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e 1 empate. Está invicto. O Atlético de Hulk, de Paulinho e companhia. O Atlético que nesse momento, na reta final do Brasileiro, joga por música. Um Atlético que pretende vencer o Bahia hoje por 7 gols de diferença para conseguir o título brasileiro. Vai ser um jogo difícil para o Bahia. Porém, um campeonato brasileiro de tantas loucuras, por que não imaginar num capítulo reverso, num mundo, né, onde o Bahia vence o Atlético Mineiro dentro do Barradão, da Arena Fonte Nova em Salvador. Então não é também só para depender de Atlético Mineiro, mas é um jogo que acalma o torcedor. Pois mesmo diante de uma derrota, o Bahia terá que passar pelo principal time deste retorno de brasileiro. E tem o Santos ainda, que enfrenta o Fortaleza, um jogo mais tranquilo, onde Fortaleza não briga também por mais nada na tabela do Brasileirão. Mas olha, torcedor vascaíno, dessa situação, caso o Vasco vença, chegará no máximo à 15ª colocação. Mas é uma posição que pode dar mais ao Vasco. Por quê? Porque caso o Vasco da Gama permaneça na Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco receberá uma premiação de mais de 16 milhões de reais apenas pela permanência. Caso fique na 16ª colocação, receberá 16 milhões e 200 mil. Caso fique na 15ª, receberá 500 mil reais, ou seja, 16 milhões e 700 mil reais. Essa é a premiação. E o Bragantino também disputa exatamente isso. O Bragantino hoje é o 6º colocado. Caso permaneça na colocação, receberá 35 milhões e 800 mil reais. Caso vá para a 5ª colocação do Brasileiro com uma vitória sobre o Vasco, uma derrota do Botafogo lá no Rio Grande do Sul para o Inter, Bragantino chegará à 5ª colocação e colocará no bolso 38 milhões e 200 mil reais. Essa é a situação, torcedor vascaíno. Essa é a reta final de Campeonato Brasileiro. Jogo duro, jogo tenso, jogo complicado. E o Vasco ontem foi, é claro, até o CT Moacir Barbosa para se preparar para esta grande decisão. E olha, teremos novidade nessa partida com relação principalmente ao último jogo contra a equipe do Atlético Paranaense. Aliás, contra a equipe, do Grêmio no Sul. O Vasco enfrentou o Grêmio sem um dos principais jogadores do elenco nesta temporada de 2023, sem o seu capitão, sem o seu grande destaque. O zagueiro chileno Gary Medel esteve de fora por um problema muscular na região da coxa. Porém, torcedor, Medel vai a campo. Mesmo não estando 100%, Medel estará à disposição de Ramon Reu Dias nessa noite de hoje. Medel vai mesmo com dores enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino no Caldeirão. E dito, pelo que foi visto no treino de ontem no CT, o último treino antes de enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino, veremos muito provavelmente o Vasco com o Léo Jardim no gol, o único inclusive deste elenco que fez os 38 jogos do Campeonato Brasileiro, Puma e Lucas Piton nas laterais, Medel acompanhado por Maicon no sistema defensivo, um quarteto defensivo que a gente já está acostumado a ver com a camisa do Vasco, e um meio-campo formado por Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho e Marlon Gomes. Ataque
Gabriel Peck e Verratti. A formação que mais deu certo no Vasco nessa temporada de 2023. Formação que venceu o América Mineiro em São Januário, aliás, Coritiba, né, em São Januário por 5-1. Formação que passou por cima do Fortaleza também em São Januário, com aquele gol do Paeiro no final da partida. A formação que mais deu certo sob o comando de Ramon Rio Dias deve ser vista novamente nessa noite de hoje no Caldeirão. Léo Jardim, Puma, Maicon, Medel e Piton, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Marlon Gomes, Gabriel Peck e Verratti. Lembrando, Vasco pagando R$1 milhão para contar com Bruno Praxedes na noite de hoje dentro de São Januário. Só depende do Vasco, torcedor. Isso é bom pra caramba. Mas isso também é ruim pra caramba. E quem falou exatamente sobre isso foi um jornalista vascaíno, Lédio Carmona, lá no Sport TV, no Seleção Sport TV, falou exatamente sobre isso. O Vasco só depende dele. Mas infelizmente, não dá pra confiar no Vasco. Cara, não dá pra confiar. Não dá pra confiar. O Vasco, por exemplo, né, que eu estava falando como mandante. O Vasco perdeu para o Inter, agora na reta final em São Januário, empatou com São Paulo. Ele ganhou do América Mineiro, com o gol do Paia no final. Ele ganhou do Fortaleza e do América Mineiro, mas antes ele empatou com São Paulo, ele perdeu para o Inter, ele perdeu para o Corinthians. Então, o São Januário é importante, mas não tem sido efetivo. Não tem sido efetivo. E o time não tem jogado bem. Amanhã é um jogo chave. O torcedor vai tentar empurrar, acho que a gente estava lá em São Januário contra o Corinthians, né, Renato? O torcedor entendeu a derrota, não exagerou no tom. Mas amanhã é um jogo que São Januário vai pulsar desde cedo, muito nervosismo, casa cheia, e o time vai tentar jogar no embalo da torcida. Agora, não tem sido efetivo. Não tem sido efetivo. O Vasco não tem jogado bem. E já caiu mais ou menos a ficha da 777, da diretoria, do associativo, e eu acho que até do próprio Ramon Dias. Com esse elenco, não dá para você ter um 2024 sem turbulência. Não dá. É diferente do... O torcedor vascaíno é a grande realidade. O Lédio Carmona conseguiu definir muito bem o sentimento do torcedor cruzmaltino para esse jogo da noite entre Vasco e Red Bull Bragantino. Porém, torcedor, olha, é o seguinte... Além do Vasco ter o Red Bull Bragantino como grande adversário e ter o próprio Vasco da Gama também como seu principal inimigo, teremos uma pedra no meio do caminho de São Januário nesta noite de hoje. Uma pedra no meio do caminho para a permanência na elite do futebol brasileiro, que é a arbitragem. A arbitragem que tanto prejudicou o Vasco nesta temporada de 2023, partidas contra Palmeiras, partidas contra Bahia, Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino, Santos. Olha, torcedor, foram muitos jogos e não apenas partidas, jogos oficiais, como também punições do STJD sem nexo nenhum, punições do Ministério Público fechando São Januário sem nexo nenhum. Foram várias punições, vários erros, várias situações que deixaram o torcedor vascaíno com o sentimento de uma falta de isonomia nesta 23ª edição de Campeonato Brasileiro. Caso após a mudança aí de João Avelange para Campeonato Brasileiro. E olha, torcedor, essa pedra no meio do caminho também estará presente hoje. Pois foi-se confirmada a arbitragem. No comando do apito teremos ele, o homem, a fera, Wilton Pereira de Sampaio. Ele vai apitar Vasco e Red Bull Bragantino na noite de hoje. O árbitro que foi responsável por 2 jogos nesta temporada de 2023. Um Fluminense Vasco em São Januário, onde o Vasco empatou pelo placar de 1-1, com gol marcado inclusive por Pedro Raul, enquanto tínhamos Barbieri como técnico, e um Palmeiras 1, Vasco 0. Você lembra? Eu acabei de falar, lembra? Jogos do Palmeiras, jogos do Galo. Nesse jogo do Vasco e Palmeiras, Wilton Pereira Sampaio estava presente no comando apito. Aquele jogo do gol do Paulinho Paula, fora da área, que o VAR chamou e o Wilton marcou um impedimento. Esse jogo tínhamos uma arbitragem muito polêmica. A arbitragem errou. O maior erro do Campeonato Brasileiro foi naquele jogo entre Vasco da Gama e Palmeiras, e no comando do apito estava ele, a fera, o homem, a máquina, Wilton Pereira. E parece que há uma perseguição ao Vasco. Parece, não digo que há, porém parece. Porque teremos hoje o Wilton Pereira, que não é um nome que traz coisa boa. Se o Wilton Pereira, com todo o respeito do mundo, fosse um grande profissional para apitar um jogo decisivo, que vai passar para o Brasil todo pela Rede Globo, por que o Wilton Pereira foi colocado para apitar jogo de Série C nesse ano? Você não sabia disso? O Wilton Pereira foi afastado da Série B, da Série A, torcedor.
A CBF afastou o Wilton Pereira por vários erros de forma consecutiva. O Wilton Pereira foi jogado, foi escanteado, né? Foi deixado de lado pela CBF e foi colocado para apitar a terceira divisão do Brasileiro. E sabe o que ele fez? Errou. O Wilton Pereira prejudicou gravemente o Volta Redonda numa decisão de Série C do Campeonato Brasileiro. Um árbitro, cara, não vou falar profissionalmente com relação a toda essa carreira, mas nesse momento vem passando por um momento horroroso. E é esse árbitro que a CBF bota para apitar o jogo do Vasco. E para, piorar com tudo, é o Wilton Pereira hoje e foi o Sávio Pereira lá na quarta-feira passada, aliás, na terça-feira passada contra o Corinthians. Irmãos, eles são irmãos. Sávio Pereira Sampaio e Wilton Pereira Sampaio são irmãos. Então, em 8 dias, o torcedor vascaíno terá que olhar 2 vezes para a família Pereira Sampaio. Difícil, duro. Para quem viu aquele jogo de Vasco e Corinthians em São Januário, pôde perceber como o Sávio Pereira Sampaio não fez nada naquele jogo de positivo. Prejudicou o Vasco. O Corinthians mandou no jogo. O Cássio mandou no jogo. O Renato Augusto mandou no jogo. O Fábio Santos mandou no jogo. E ninguém levou amarelo. Isso que é o mais absurdo. O Cássio começou a fazer cera aos 20 minutos da segunda etapa e saiu o jogo sem nenhum amarelo. Sávio Pereira apitou na terça passada. E hoje, para fechar a família Sampaio, a CBF escala o Wilton Pereira Sampaio. Então é duro, é complicado, ó. É difícil de engolir, mas teremos que aturar em menos de 8 dias 2 familiares, 2 Pereira Sampaio. Deixa aí a sua opinião se te preocupa, né, ter no comando do apito Wilton Pereira Sampaio nessa noite de hoje. Para finalizar o vídeo aqui, de verdade, falar sobre coisa boa, falar sobre Crefisa, só para finalizar o vídeo. A gente vem tanto, né, trazendo aqui algumas posições do Edmundo com relação à próxima gestão do Pedrinho, as confusões que já vem acontecendo entre Pedrinho e a SAF do Vasco da Gama em conjunto com a 777. E pelo menos nesse momento temos coisa boa a trazer. Pois o Edmundo, em uma das últimas participações em seu próprio canal, o Mundo Ed, ele confirmou que nesse momento Vasco e Crefisa caminham de forma avançada para uma parceria. Está muito perto de sair uma parceria entre Vasco da Gama e Crefisa. Se tratando de naming rights, ou seja, da Crefisa ter São Januário como um estádio que vai estampar a sua marca a partir do momento que isso for assinado, oficializado, São Januário deixará de ser oficialmente, ter o nome, né, oficialmente, perdão, de São Januário e passará a se chamar Arena Crefisa e a grande parte, né, da reforma será bancada pela empresa. Esse é o name rights, é o que acontece aí em vários estádios ao longo do Brasil e do mundo. Por exemplo, em São Paulo temos a antiga Arena Corinthians, que hoje é a Neoquímica Arena, então isso é o mais normal do mundo, antes que você comece a problematizar, isso já está muito avançado. E o Edmundo, inclusive, em um vídeo onde ele explica essa situação, deixa muito bem claro que já está avançado em vários aspectos, até mesmo com relação ao patrocinador Master. Hoje, o patrocinador Master do Vasco é a PixBet, paga 22 milhões de reais anualmente ao Vasco e vai pagar 85 milhões de reais ao Flamengo. Uma revolta muito grande, é claro, por parte do Edmundo, que será um desses próximos profissionais que ajudarão no Vasco da Gama pelo próximo triênio. Deixou muito bem claro que, até mesmo com relação ao patrocinador Master, as coisas já estão avançando entre Vasco e Crefisa. Mas ele ainda fala, pois Pedrinho nem para isso tem autonomia. Dê uma olhada aí no vídeo, depois voltem para vocês entenderem melhor o que está acontecendo nesse momento dentro do Vasco da Gama, se tratando dessa parceria com a empresa que hoje é patrocinadora Master do atual campeão brasileiro. Essas conversas elas estão acontecendo entre a Crefisa e o Pedrinho. Mas o Pedrinho, por incrível que pareça, não tem legitimidade para tal. É surreal, mas não tem legitimidade. Isso tem que ser falado com a 777. O Vasco tem uma patrocinadora Master que tem contrato, que vai patrocinar o Flamengo. E estão sentados? Vai pagar 5 vezes mais ao Flamengo do que paga ao Vasco. Essa é a mais pura realidade, mas é sobre isso. Agora, existe a possibilidade, que aí é uma coisa que o Pedrinho vai ter poder de negociação, na construção de uma nova arena, de um novo estádio, né, uma reforma, e ter o nome do name right, é assim que fala. O nome do estádio é Arena Crefisa. Isso está
nas mãos do Pedrinho. Isso aí vocês podem cobrar. Isso tá. As conversas estão bem adiantadas para que isso aconteça. Boa, vamos ver, vamos então, esperar. Torcedor, como vocês viram aí, tudo para dar certo. Parceria já avançada aí, se tratando de conversas, negociações, né, entre Vasco e Crefisa, e tem tudo para dar certo nessa parceria que pode render muitos frutos positivos ao Vasco pelos próximos anos. A gente, é claro, fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta quarta-feira. Voltaremos na parte da tarde com o Fala Gigante. À noite teremos o pós-jogo e contaremos com a presença de todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.